O Senhor é bom, né? Boa noite, queridos. Eu queria pedir o que eu sempre peço, vocês não fiquem incomodados comigo, se quiserem, puderem, da terceira para frente, se vocês puderem vir, para nós ficarmos mais juntos, o Manel já até sabe, para a gente ficar mais juntinho, tá? Fica na liberdade, mas se for possível. Queridos, é um prazer estarmos mais uma vez aqui, para juntos estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Obrigado, irmãos, pela atenção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 83. Nós vamos começar daqui. Nós temos falado sobre os inimigos da nossa fé. Já fazem 2 semanas, né? E hoje nós vamos continuar. Semana retrasada nós começamos a falar sobre um primeiro inimigo que nós identificamos. E começamos por Amaleque. Não sei quantos de vocês estavam aqui ou tiveram acesso. Parece que o Ricardo colocou no site da igreja, né, Ricardo? Se alguém não esteve presente, quiser acompanhar, está lá no site. Também, semana passada, nós continuamos falando sobre esse assunto e falando sobre esse primeiro adversário. Nós identificamos algumas características daquele povo que indicava a manifestação de um principado, né, que governava os amalequitas. Como eu falei no início aqui para os irmãos que não vieram, nas outras, os amalequitas eram um povo, tá? Você pode acompanhar lá, mas nós estamos fazendo referência e ligando as características daquele povo com a atuação dos nossos adversários, né? A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas lutamos contra os principados, potestades, dominadores, etc, certo? Então, cada nação, cada povo sofre uma influência, ou de Deus, ou de demônios, certo? Jesus, quando esteve aqui, ele disse, o príncipe deste mundo, né? Esse mundo jaz no maligno. Por quê? Porque, infelizmente, Satanás tem governado em várias localidades, várias nações, várias cidades, vários locais que têm prestado adoração a ele. E aí as características daquele principado acabam afetando o povo, né? Então nós identificamos aqui em Amaleque algumas características e hoje nós vamos falar sobre Moloque, sobre os amonitas. Você pode pensar assim, poxa, por que nós estamos estudando isso? O que tem a ver? Nós estamos identificando algumas características na palavra de Deus desses povos que foram influenciados pelos nossos adversários, que continuam aí buscando acabar com a nossa vida, para que nós possamos saber pela palavra de Deus como eles foram vencidos, né? Porque nós vimos semana passada como Amaleque foi destruído, né? Por Moisés e por Josué quando subiram lá no alto do monte e Deus deu a vitória a eles sobre aquele povo amalequita. Hoje nós vamos começar a falar sobre os amonitas, mas antes, porém, eu queria ler com você o Salmo 83, alguns versículos aqui. Eu acho que eu já até li no primeiro módulo, na primeira semana, mas vamos repetir para nós termos uma ideia aqui. O Salmo 83 diz assim: Ó Deus, não se cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te rodeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram com os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-nos entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente. Aqui nós falamos naquela primeira semana sobre a junção que os nossos adversários fazem para tentar destruir a nossa fé, destruir a igreja de Jesus, destruir as nossas vidas, né? O verso 6 diz: as tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe, os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, né, que nós falamos 2 semanas atrás. Tiro e também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Midian. E aí vem depois a sentença até o final do capítulo 83. Mas aqui o que eu queria chamar a atenção é essa junção, que muitas vezes a Bíblia fala muito sobre a unidade da igreja, né? Deus espera que nós sejamos um, amém? Jesus falou lá que eles sejam um, como nós somos um na oração sacerdotal de Cristo. Por que nós precisamos ser um? Porque, irmãos, além da unidade, liberar a bênção de Deus para nós, sobre nós, o nosso adversário, eles trabalham unidos para nos destruir. Nós estamos vendo aqui, né?
as nações aqui se unindo, e não são as nações puramente, mas são os espíritos territoriais que atuavam em cada nação se unindo contra o povo de Deus. E não mudou não, viu, irmão? Só você dar uma paradinha, olhar a nossa sociedade, ao nosso redor, cada dia mais a igreja tem sido meio que, né, apertada, de todos os lados, né? E de todas as nações, né? Às vezes sai uma coisa lá na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil é influenciado, e sai daqui para lá. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa nação, como as outras nações, prestando culto a demônios, acabam se subjugando aos interesses deles. E eles têm um intento só: destruir quem? A igreja. Destruir quem? O povo de Deus. Mas, em contrapartida, vamos ler o Salmo 121. Nós falamos aqui também, quando nós falamos desse tipo de assunto, é muito importante a gente ter em mente que nós estamos no time vencedor. Amém? Não estamos aqui para ficar levantando a bola do diabo, não. Estamos aqui para, como Paulo disse, sabermos dos ardis dele, mas sabemos que Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. O que nós precisamos fazer é nos posicionar e viver essa vitória de Cristo, né? O Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que... Então nós temos um Deus que não dorme. Amém, queridos? Se estão fazendo aí complôs contra a igreja nas regiões celestiais, nós temos um Deus soberano, criador de todas as coisas, senhor de todas as coisas, o único todo-poderoso que não dorme, e aqui no Salmo 121 diz que ele nos guarda. Amém? Agora, ele nos guarda, mas nós precisamos estar debaixo das suas asas, né? A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo à sombra do Onipotente, descansará. E aquele que não habita? Por isso nós precisamos habitar. Nós temos um Deus que nos guarda de toda e qualquer influência, de todo e qualquer ataque de Satanás, mas nós precisamos estar debaixo das asas dele, debaixo da sombra dele. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, tá? Já comecei, viu, Milton? Fala para o teu irmão, está debaixo da sombra ou não, irmão? Não sai debaixo da sombra que a coisa é feia, o sol é quente. Então, queridos, falamos sobre Amaleque, hoje nós vamos falar sobre Moloque. Quem é Moloque? Daqui a pouco nós vamos identificar na palavra de Deus. Mas aqui, rapidinho, se você buscar lá no Google lá da sua internet, você vai ver o que eu estou lendo aqui. Moloque era um deus amonita. Ele era muito respeitado entre os povos cananeus. Os cananeus são aqueles povos em que, quando o povo saiu do Egito, foi conquistar Canaã, né? Lembro quando eu era criança, cantava aquela musiquinha: caminhando eu vou para Canaã, né? A terra prometida que Deus preparou para o seu povo. Mas o duro é que naquela terra tinha um monte de povo estranho, irmãos. Deus deu para eles, mas falou: você chega lá, vocês vão ter que conquistar. Está dado, é de vocês, mas vocês precisam pegar as espadas e tomar posse daquilo. É a mesma coisa da gente hoje, queridos. Como o Heraldo disse, a graça está aí, ele já nos fez mais do que vencedores, mas você precisa, e eu e você precisam pegar a espada, que é a palavra de Deus, e guerrear. Sim ou não? Todos os dias, não é? Ou dá para ficar de férias de vez em quando? Não dá. Porque o nosso adversário não entra em férias, não. Então, esse Moloque era um deus adorado pelos cananeus, em especial os amonitas, tá? Nós vamos ver algumas referências aqui. Irmãos, esse principado, vamos colocar assim, ele tinha uma atuação tão satânica, e o povo de Deus, em vários lugares da palavra no Velho Testamento, você vê que o povo de Deus acabou entrando na onda deles. Se você fizer uma pesquisa lá de novo no Google, você vai achar isso. Foram achados, muitos anos atrás, estátuas da altura de 3 andares, indicando a personalidade de Moloque, como uma estátua dele. 3 andares. Como ele era esse bicho? Ele era muito parecido com o Buda que a gente vê hoje. E ele, aqui na cabeça, tinha um buraco enorme, e as mãos dele eram assim, né? Por que era assim? E ele era oco por dentro. Os cananeus, os amonitas, eles tinham uma cerimônia, um ritual satânico, que era o quê? Um oferecimento de filhos, os mais novos, crianças geralmente, recém-nascidas, eles ofereciam a esse deus, Moloque, né? Quebravam as pernas e quebravam os braços e colocavam eles ou na chapa, eles colocavam fogo, né, dentro do... E por isso que ele era oco, eles jogavam lenha e colocavam fogo lá dentro.
Então ficava quente. Era um material ferro, um material que ficava queimando, igual uma chapa de lanche, sabe? Eles pegavam a criança e colocavam lá, ou para fritar nas mãos, nas palmas das mãos dessa estátua gigante, ou jogavam ela direto nesse vão, na cabeça. O que era isso? Era uma cerimônia, um ritual satânico. A palavra moleque vem justamente dessa origem. Entendeu? Quando fala moleque, está falando aquele que é oferecido a Moloque. Por isso que essa palavra não é legal de nós usarmos, tá? Moleque é o quê? Era essas crianças que eram oferecidas a esse Deus. Tá? Então, o que isso tem a ver para nós, Ronaldo? Isso tem a ver que, através desses atos, eles estavam entronizando um Deus sobre eles. Que Deus? Moloque. Então, esse Deus Moloque tinha toda a liberdade de agir na vida daquele povo. Que povo? Os amonitas. Amém até aqui? Entenderam, queridos? Agora, quem eram os amonitas? Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 19. Gênesis 19, 37 a 38. Então, nós vimos até aqui que Moloque era um deus que eles adoravam, que na verdade era um principado, um demônio lá, qualquer, que eles prestavam culto e ofereciam os seus próprios filhos. E há relatos, irmãos, que o que sobrava desses bebês, dessas crianças, né, eles ainda enterravam debaixo das casas. E era uma grande honra para a família ter uma criança daquela oferecida ao deus Moloque, né? Então, queridos, para você ver que Satanás não está de brincadeira. Hoje, a gente não vê esse Deus no meio da rua aí, uma estátua, alguém jogando fogo, né? Existe sacrifício humano hoje, não se iluda. Muito dessas pesquisas que aparecem aí, que as crianças desapareceram, muitas delas já foram mortas, oferecidas a esses deuses aí. Mas, queridos, não mudou muito hoje, porque hoje existem muitos pais que oferecem os seus filhos a Moloque também. Sabia? Quando deixam seus filhos viver a vida. Moloque adota, viu, queridos? Ele adota. Então, tem muitos pais hoje que largam seus filhos, abandonam seus filhos e estão entregando à mercê desse tipo de principado. Quem eram os amonitas? Vamos lá. Gênesis 19, alguém pode ler para mim, por favor? 37 e 38, os dois versículos. 19, verso 37 e verso 38. Amém. Quem que foi que teve Amon? Foi a filha mais nova, olha o novo de novo, né? A filha mais nova de Ló. Ló foi aquele cara que estava lá em Sodoma e Gomorra, e Deus falou assim, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra, porque o que eles estão fazendo está subindo aqui, a coisa está feia lá, o pecado lá já tomou conta. E Deus enviou o anjo lá e falou, vou salvar a família de Ló. E Ló fugiu, saiu correndo com as filhas, e a mulher de Ló olhou para trás, virou estado de sal, todo mundo sabe disso. Quando chegou depois de tudo isso, eles foram para uma grande montanha no alto, lá em cima as filhas de Ló tiveram uma ideia. Poxa, nós vamos ficar sem descendência. Todo mundo morreu aqui. Sabe o que vamos fazer? Espera o nosso pai dormir e cada uma de nós vai se deitar com ele. Ou seja, Amon nasceu debaixo de um incesto. Certo? Então esse povo amonita ele já nasceu debaixo de um pecado gravíssimo. Incesto, o quê? Sexo entre pai e filho. Um gerou Moabe, que a gente vê na Bíblia, o Velho Testamento inteiro, o povo de Deus lutando com quem? Os Moabitas. Você olha para tudo quanto é lado, Moabitas. O outro é os Amonitas. Irmãos, eles saíram de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Então, a origem do povo amonita era esse povo que foi gerado dentro de um incesto. Já foram gerados debaixo de um pecado e de uma consequência terrível. Depois a vida deles, se a gente acompanhar na palavra, é terrível. Eles só desenvolveram perversidade, só desenvolveram situações que desonravam a Deus. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma consequência de pecado gravíssimo. O pai teve relação com as duas filhas, gerou dois povos inimigos do povo de Deus. Vamos continuar. Eu já passei por isso aqui, mas só para nós frisarmos. Esse povo amonita, gerado debaixo de um incesto, que adorava esse deus Moloque, a exigência desse deus Moloque, então, era essa. O que ele ansiava? Por crianças. Certo? A ideia desse deus era
crianças. Ele queria oferenda de crianças. Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala sobre os amonitas e sobre o Moloque. Vamos lá. 1 Reis 11:7. 1 Reis, capítulo 11, o verso 7. Eu vou um pouquinho rápido, irmãos, para nós, que tem bastante coisa para mim dividir aqui e ler contigo, com vocês. 1 Reis 11:7. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camós, abominação dos Moabitas, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Então, a primeira referência que eu quero deixar para vocês, Salomão, queridos, é sempre bom a gente lembrar. Salomão começou muito bem a vida dele com Deus, mas tudo indica que ele terminou muito mal. A Bíblia diz que no final da vida dele, ele se enredou pelos os deuses das mulheres que Salomão tinha, e a Bíblia relata que era, juntando as concubinas, era quase 1000. Eu fico pensando, esse cara, ele devia ser um cara bastante ouvido, né, Heraldo? É, Giovana? Porque as mulheres gostam de falar mais do que os homens, né? A Lucília fala que lá em casa é o contrário, diz que eu falo mais que ela. Mas geralmente, imagina 1000 mulheres. Tirando a brincadeira à parte, foi a razão, não as mulheres, mas os deuses das mulheres, porque Deus tinha falado para ele não se casar com aquelas mulheres. A maioria das mulheres que ele se casou eram todas mulheres dos Moabitas, dos Amonitas, tudo já compacto com esses deuses estranhos. E o que aconteceu no final da vida? Ele começou a se enredar. E aqui diz que Salomão, olha só, filho de Davi, edificou, foi Salomão que edificou, tá? Você está aí comigo, né? Segundo 1 Reis 11:7. Nesse tempo, vamos ler o verso 5, vai um pouquinho para cima, olha, Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios. Por quê? Porque ele tinha uma mulher sidônia lá com ele. E a Milcom, a abominação dos amonitas. Milcom e Moloque, muitos entendem que é o mesmo Deus, tá? Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário. Queridos, ele fez uma igreja lá, um santuário lá para esse demônio. Tem noção do que é isso? Ele ficou um santuário a Camós e a abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém. Monte fronteira a Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém é a cidade em que Davi edificou a arca lá. Ele fez o quê? Levantou um tabernáculo a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Vamos para outra referência. Levítico 18:21. Se alguém achar, por favor, lê para mim. Levítico 18:21. Esse texto é logo depois que o povo saiu do Egito e está caminhando para a terra prometida. E Deus já dá uma recomendação: não entregue os seus filhos a Moloque. Por quê? Porque as nações em volta ali tinham este Deus, cananeus, onde eles iam entrar na terra, já tinham adoração a esse Deus e faziam esse tipo de cerimônia. Vamos lá para outro texto, 2 Reis 23:10. 2 Reis 23:10. 2 Reis, eu estou dando algumas bases, irmãos, desse assunto que nós estamos falando sobre esse povo e esse principado. 23:10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. O que é isso aqui? Josias foi um homem de restauração. Josias foi um rei que chegou lá e colocou tudo em ordem, estava tudo fora do lugar. Eles estavam adorando muitos deuses, inclusive Moloque. E aqui, esse pequeno versículo que eu quis citar, é o que? Josias, a Bíblia diz que ele profanou Tofete, que era um local onde eles estavam, os israelitas, não estou falando do povo que não era de Deus, estou falando do povo de Israel. Eles estavam sacrificando os seus filhos a Moloque, certo? Ou seja, eles estavam fazendo aquilo que o povo estranho, a aliança do Senhor, faziam com frequência. Você percebe que há uma miscigenação?
Hoje, se nós olharmos, nós temos que tomar muito cuidado como igreja. Muitas vezes nós, como igreja, somos tentados a fazer as coisas lá de fora. Isso despertou a ira do Senhor. Daqui a pouco nós vamos ver aqui. Então eles estavam oferecendo. Ah, Ronaldo, mas eu não ofereço meus filhos. Que isso? Jamais fazer. Que coisa terrível. Amém, irmão? Concordo. Mas existem coisas que nós fazemos na nossa vida, ou com os nossos filhos, que não é uma oferta dessa. Terrível. Mas muitas vezes nós estamos expondo eles a esse mesmo principado. Misericórdia, precisamos ficar atento a isso. Outro texto, Isaías 57:9. Isaías 57, verso 9. O show pode ler, por favor. Alguma tradução aí fala, vai a Moloque? Além da minha? Porque esse rei aqui não é um rei, a NVI destaca muito isso. Porque esse rei, todo esse capítulo do 57 está falando de uma idolatria, certo? É uma adoração a ídolos. Depois você pode ler com calma. E tem uma tradução, se eu não me engano, na NVI, que fala, vai a Moloque com óleo e multiplica os teus perfumes, envia os teus embaixadores para longe até a profundidade do sepulcro. Ou seja, eles prestavam adoração a esse Deus. Quem? Os amonitas. E o povo de Deus, em alguns momentos da história, se misturaram e começaram a praticar as mesmas coisas. Certo? Juízes 3:13. Juízes 3:13. Juízes 3:13. Estou colocando alguns versículos, irmãos, depois vocês podem com calma meditar na casa de vocês e pedir graça e revelação do Senhor. Juízes 3:13 diz assim, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, olha que coisa, e foi e feriu a Israel, apoderaram-se das cidades das palmeiras. Você vê aí mais uma vez o povo, os amonitas e os amalequitas, né? Ah, Ronaldo, mas são dois povos. Sim, foram os dois povos que atacaram, não foram os demônios se materializarem e atacar o povo de Israel, mas esses povos, os amonitas e os amonitas, estavam influenciados por alguma entidade, certo? Vamos lá, já li Juízes, estou chegando ao fim só dessa, eu quero ler com você essa aqui, ó. 2 Samuel 12:30, 2 Samuel 12:30. Se alguém achar primeiro, pode ler, por favor. 2 Samuel. Mesmo? Pode ler, desculpa, Giovanni. Pode ler. Certo. A cidade aí, lê um pouco para cima, Giovana, para mim. Qual que era a cidade? Vê se você acha aí. Rabá. Rabá, queridos, Rabá era a capital dos amonitas naquela época. Só para não situar hoje, os amonitas, a terra que eles habitavam, hoje é a Jordânia, tá? Eu até anotei aqui para mim passar para vocês. Deixa eu passar com mais propriedade para que você possa saber. Olha só. A cidade principal do país foi Rabá. Foi essa cidade que Davi foi lá conquistar. Rabá, ou Amon, localidade da moderna cidade de Amã, capital da Jordânia. Então, hoje, geograficamente, esse local aqui de Rabá é a Jordânia, certo? Que hoje a capital da Jordânia é Amã, certo? Ali é a mesma situação que nós acabamos de ler. Quando fala rei, algumas traduções falam Moloque. Por quê? Não era o rei fisicamente em si, era uma entidade que eles prestavam culto. Eles adoravam, ofereciam ouro, ofereciam joias, pedras preciosas. Quantos de vocês já ouviram histórias de pessoas que vão aí nos centros espíritas, aí, na cidade, em qualquer lugar, chega lá, desce um espírito maligno lá e pede isso, aquilo, pede dinheiro, pede ouro. Eu ouvi uma história uma vez que um pediu para fazer um altar de ouro, para se assentar lá, um trono. Por que isso? Adoração. Entendeu?
Então, queridos, vamos pular essa parte, que essa parte não é tão interessante assim. Eu prefiro a parte que nós destruímos ele. Mas é importante a gente passar por isso aqui. Levítico 20, de 1 a 5. Levítico 20, de 1 a 5, é muito interessante nós vermos como Deus repugna esse principado. Por quê? Porque ele estava lidando com a vida das crianças. Levítico 20, de 1 a 5. Veja só o que Deus vai falar para o povo dele aqui. Levítico 20, de 1 a 5. Eu vou ler aqui para você. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros, veja só que não eram só os filhos de Israel, mas os estrangeiros que estivessem lá na cidade com eles, ou no lugar onde eles estavam, que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. O próprio Deus está falando isso. O povo da terra o apedrejará. Ponto. Olha o 3. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei dos seus filhos, os eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque, e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após dele prostituem com Moloque. Isso aqui é muito sério, irmão. O próprio Deus está falando assim: olha, se oferecer, um homem lá oferecer o seu filho a Moloque, o povo da terra vai pegar ele e vai apedrejar. Agora, se o povo da terra não pegar ele e apedrejar, o próprio Deus falando, eu mesmo vou resolver o problema. Deus só lida assim com dois principados que eu vejo na Bíblia. Um é esse, Moloque, e o outro é Mamon. Quando Jesus fala, vem, né? Ou vocês decidem, ou desse lado ou daquele, ou vocês servem a Deus ou servem a Mamon, as riquezas. O confronto aqui é de Deus, é direto com esse principado. É direto, irmãos. Não é uma coisa distante. O próprio Deus falou, eu desço e resolvo o problema, ou eu resolvo daqui mesmo, né? Eu resolvo o problema. Se vocês não resolverem, eu resolvo. E não era só do homem, era da família dele também. Para você ver qual é a indignação de Deus com esse tipo de ação de Moloque. Anote só aí na sua Bíblia, nós não vamos abrir. Mas 2 Reis 16:3. 2 Reis 16:3. 2 Reis 17:17. E 2 Reis 2:16. 2 Reis 16:3. 2 Reis 17:7. 2 Reis 21:6. Falam de 3 reis de Israel, tá? E um deles era de Judá, inclusive, que era Manassés. 3 reis que ofereceram seus filhos a Moloque. 3 reis de Israel, que cultuaram esse Deus aí e ofereceram seus filhos. Jeremias 49, do verso 1 ao verso 2, tem a sentença que a Bíblia traz sobre o povo, sobre os amonitas e, consequentemente, sobre Moloque. Jeremias 49, de 1 a 2, eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Acerca dos amonitas, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Veja, Moloque, através do povo dos amonitas, porque perceba que não foi Moloque que se apossou de Gade, foi os amonitas. Os amonitas invadiram Gade. O que é Gade? Gade era uma das tribos de Israel. Eles tinham uma porção de terra. Os amonitas foram lá e tomaram aquela terra. Mas Deus está falando de Moloque. Perceba como o povo e o principado caminhando junto aqui. Porque Deus falou assim, por que será que então que Moloque se apossou da terra de Gade? Porque seu povo vive nas cidades de Gade. Ou seja, o povo dos amonitas tinha invadido Gade e tomado. E Deus trata diretamente com o principado, com Moloque. E aí vem a sentença. Portanto, certamente vem dias, declara o Senhor, em que farei soar grito de guerra contra Rabá. Olha o Rabá de novo aí, que era a cidade dos amonitas, a capital. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que expulsaram, que o expulsaram, diz o Senhor. O povo de Gade, tribo de Deus, foi expulso da terra que era deles. E Deus está dando uma sentença para os amonitas: vocês vão ser expulsos pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, porque essa terra aí não é de vocês. Agora, trazendo para a nossa vida aqui,
esse adversário da nossa fé quer nos roubar. Nós temos falado desde o início aqui. O tema é inimigos da nossa fé. E o que ele quer roubar? Sempre tenho falado isso, irmão. Ele quer, é claro, isso que eu vou falar também, mas não é o primordial. Ele não está muito preocupado com quanto você tem na poupança, no banco, se tem um carro do ano ou se não tem, se você veste isso ou não veste aquilo, se você anda assim ou anda assado. O que ele mais quer roubar de nós é a nossa fé. Por quê? A nossa fé nos liga no nosso relacionamento pessoal com Deus. Lá em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que se aproxima dele tem que ter fé, crer que ele existe. Ou seja, se ele nos roubar isso, roubou tudo. Então, queridos, aqui o povo de Gade foi expulso da terra. Não se iluda. Esse adversário quer nos expulsar do lugar onde Deus tem nos colocado. Você já tem um lugar em Deus, que Deus colocou você. Quando você aceitou o evangelho na sua vida, quando você creu em Jesus, você foi colocado no lugar. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Mas tem alguém que quer tirar você desse lugar. E eu também. Amém, queridos? Nós precisamos nos posicionar. Todo dia. Vou perguntar igual eu perguntei semana passada. Vieram com as armaduras aí, né? A armadura de Deus tem que estar, irmão. Não pode tirar ela, não. Nenhuma parte. Amém? Até aqui vocês estão entendendo? Amém ou não? Vamos ver algumas estratégias, então, de Moloque ou dos amonitas. Tá? Nós não vamos ler novamente, porque nós já lemos, você já tem anotado aí. Mas lembre-se de uma coisa. Nós lemos aqui, agora há pouco, Deus alertando o povo dele, falando sobre os rituais dos amonitas. E qual que era o ritual? Oferenda de crianças. Isso quer nos comunicar uma coisa. A Bíblia é um livro espiritual, certo? Para ser entendido espiritualmente. Paulo diz que todas as coisas que foram escritas aqui foram escritas para o nosso ensino, para que a gente, cada vírgula, tá, irmão? Cada vírgula, cada ponto, cada espaço. Então, quando a Bíblia fala de crianças, ela quer comunicar a nós algo. Quer ver um exemplo? E aqui vai o primeiro ponto. Primeira estratégia de Moloque, para quem está anotando aí, é atacar as crianças espirituais, pequeninos na fé, ou novos convertidos. Você quer ver uma coisa? Você já percebeu quando uma pessoa nasce de novo, na semana que ela nasceu de novo, ou às vezes um dia depois, acontece uma coisa complicada na vida dela? Já percebeu? Isso, claro que, todo mundo, às vezes não, às vezes demora um tempo, mas a pessoa aceita Jesus, no outro dia acontece alguma coisa para roubar ela. Sim ou não? Nós falamos de Amaleque as 2 semanas para trás aí, e Amaleque era traiçoeiro, né? Lembra que ele atacou o povo de Deus pelas costas, ele aproveitava a dúvida do povo e entrava e atacava. A ausência de Davi lá em Siclag, ele foi lá e atacou o povo. Ou seja, ele atacava só na oportunidade. Esse aqui não. Esse principado aqui, esse Moloque aqui, ele é alguém que manda recado pesado, né? Eu já ouvi várias histórias assim, aceitei Jesus ontem e agora me aconteceu isso, meu marido perdeu o emprego, a minha filha caiu, sofri um acidente, perdi não sei o que eu tinha para fazer. Mas que negócio é esse? Que Deus é esse? Mas Deus não... Irmãos, isso é uma coisa, eu não vou generalizar e falar, não, tudo é o diabo. Não, mas muito disso tem ataque de Satanás. Tem ataque de Moloque. Por quê? Porque ele gosta de atacar aqueles que acabaram de nascer de novo. Essa é uma característica, nós vamos ver outras aqui. Por isso que nós, como igreja, precisamos cuidar, discipular, estar junto. Por que Jesus andava sempre com os discípulos? Lado a lado. Porque Jesus sabia que não podia dar espaço. Porque eles poderiam ser atacados como foram atacados. Mas Jesus estava lá, do lado. Agora, muita gente, às vezes, aceita Jesus e fica solto. Por isso que nós, como igreja, que conhecemos o Evangelho, precisamos cuidar dos pequenos. Às vezes a pessoa nasceu de novo hoje, amanhã ela tem uma dificuldade na vida e ela fica toda confusa. Por quê? Muitas vezes são ataques desse principado. Por quê? Porque ele gosta de atacar aquilo que é recente. Os pequeninos na fé, né? Não era isso que ele fazia com as crianças lá? Não era isso que ele queria? Esse principado queria o quê? O sangue das crianças. Não eram adultos, irmãos.
Ele queria as crianças e as mais novas da família. Quer ver uma coisa? Abre comigo em Mateus 14. Mateus 14, nós vamos ler o verso... Mateus 13, irmãos. Mateus 13, nós vamos ler o verso 4 e o verso 19. Mateus 13. É o texto que fala sobre a parábola do semeador. Mateus 13. Só para nós fundamentarmos isso. Veja o que Jesus falou na parábola do semeador. Mateus 13, verso 4. E ao semear, Jesus está contando a parábola, tá, irmãos? Ele fala assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Aí Jesus vai explicar a parábola, vai falar algumas coisas aqui, nós vamos lá para o 19. Verso 19, Jesus vai explicar o verso 4, certo? Jesus está falando, o semeador saiu a semear, e uma das sementes caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Agora o verso 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, Jesus está explicando aqui no 19, verso 4. A semente que caiu à beira do caminho, é assim que acontece. Quando ele fala das aves do céu, ele está falando do maligno. E o que é o maligno? São os demônios. O que os demônios fazem? A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, quem não compreende a palavra do reino? Você quando nasceu de novo, lembra? Volta lá atrás, quando você nasceu de novo, quando você ouviu sobre Jesus, você compreendeu tudo? Hã? Por quê? Acabamos de nascer. Quando você era pequenininho, você compreendia tudo? Quando eu era pequenininho, não compreendia. Certo, irmãos? O verso 19 diz, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Quem não a compreende a palavra do reino totalmente? São aqueles que nasceram de novo. Que precisam, Paulo fala, precisam do alimento não sólido, o mais simples, o leitinho. O sólido não desce ainda. Esses, se não são cuidados, vem quem? O maligno. Queridos, isso é sério. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, voltando aqui, a primeira estratégia desse nosso adversário é roubar aqueles que acabaram de nascer de novo, aqueles que não estão compreendendo tudo. Ele quer roubar do coração dessas pessoas a palavra que eles receberam. Então, queridos, nós precisamos ficar atentos quando alguém do seu lado, ou perto de você, ou perto da tua casa, ou no teu trabalho, onde você percebeu, que você mesmo evangelizou, a pessoa nasceu de novo, você tem que cuidar dela. Orar por ela, Senhor, guarda de todo ataque de Moloque, de todo ataque desse demônio que quer tirar do coração dessa pessoa a palavra da verdade. É o maligno que rouba. Aqui Jesus depois fala dos espinhos, das pedras, que a semente foi caindo, né? Mas o primeiro estágio é esse. A pessoa não compreende tudo. Ela é assaltada por Satanás. Por isso nós precisamos cuidar. E antes de cuidar das pessoas, precisamos cuidar de nós mesmos, queridos. Que nós vamos chegar no segundo ponto aqui agora. Veja só isso aqui. Segundo ponto, segunda área, segunda estratégia de ataque desse nosso adversário que quer roubar a nossa fé. É atacar tudo o que é novo em qualquer área da nossa vida. Abre a sua Bíblia em Juízes 11. Vamos voltar lá em Juízes 11, por favor. Tudo aquilo que é novo na sua vida ou na minha é como uma gota de sangue no oceano para o tubarão. Esse adversário, ele quer, de todas as maneiras, agora voltando para nós aqui, aquilo que é novo na nossa vida, lembra, Ronaldo, por que você está falando isso? Porque a Bíblia nos mostra que o ataque dele era contra as crianças. Ele queria o sangue das crianças, ele queria a morte das crianças. E existem coisas em nós que são recentes. Talvez agora não, mas daqui a pouco vai acontecer alguma coisa na sua vida que é nova. Ah, como assim, Ronaldo? Uma nova direção de Deus para a sua vida. Você já percebeu como você toma uma postura? Ah, agora eu vou fazer isso, Deus tem isso para mim, recebi uma palavra. Se levanta o... Sim ou não? Não, agora eu vou ter um propósito, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor nisso. Parece que levanta o mundo inteiro, vem contra você, para te parar. Sim ou não? Só acontece comigo isso? Ou você mudou de trabalho. Mudou de trabalho.
puxa, Deus me abençoou, entrei naquele poxa, olha, eu vou ganhar melhor, Deus. Geralmente, o que acontece? Alguma adversidade vai vir para cima de você. Você toma uma decisão no seu casamento, ou com seus filhos, na sua vida, qualquer área, irmão, que você vai pensando no seu chamado em Deus. Pode perceber. Lá vem uma mensagem lá, ó, para aí, abafa o negócio aí, porque estou aqui. Por quê? Ataque em áreas da nossa vida em que muitas vezes nós não temos conhecimento ainda. Entende por que o ataque? Porque nós não temos conhecimento daquilo. Nós não temos o conhecimento ainda, a maturidade, a sabedoria para aquilo. É o quê? Nós somos crianças naquilo. Entende, irmão? Entende? Juízes 11, alguém achou aí? Lê para mim o verso 1 ao verso 3, por favor. Então eu vou ler. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Lembra disso? Jefté era filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais quando já grandes expulsaram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Então vamos parar aqui, vamos pensar um pouco. Jefté, depois você pode ler a história de Jefté, é muito legal, muito, muito bonito. Só que tem algumas coisas aqui que nós precisamos parar e refletir. E buscar no Senhor um entendimento para que nós não façamos a mesma coisa que ele. Mas Jefté foi um homem de Deus. A Bíblia fala sobre Jefté, ele foi um cara corajoso. Encarou um desafio grande contra quem? Contra quem? Contra os amonitas. Daqui a pouco nós vamos ver aqui. Mas Jefté, irmãos, importante nós sabermos que ele era filho de uma prostituta. O pai dele, não sei se já era casado, eu acho que não, mas se juntou com outra mulher e teve outros filhos. Chegou uma certa idade, os outros filhos falaram assim: Jefté, pode dar linha, vai embora, porque aqui você não tem herança nenhuma. Ou seja, aqui não é tua casa, você é seu pai, mas não é sua mãe, nós somos filho do pai e da mãe, você está fora. E Jefté foi expulso da casa. Agora pense, irmãos, para um pouquinho e pensa na sua vida, imagina você na vida de Jefté. Filho de uma prostituta, o pai não se posiciona, né? A Bíblia fala, o pai deixou ele ir. O pai falou: não, ele é meu filho, você não vai ficar aqui. O pai foi omisso. Pai omisso, mãe prostituta, e os filhos, que os irmãos, meio-irmãos, expulsaram. E Jefté vai viver com os homens levianos, a Bíblia diz, né? O verso 3 fala que ele se juntou a homens levianos. Perceba que sempre quando acontece alguma desgraça na vida de alguém que não tem Jesus, a coisa só vai piorando, né? Em vez de melhorar, ele se juntou com um povo complicado. Vamos continuar lendo. Agora nós vamos para o texto, verso 30. Vamos lá para o verso 30. Antes de nós entrarmos no 30, deixa eu só introduzir. Você vai ler em casa, se você quiser e puder, eu espero que sim. Jefté, depois de tudo isso, veio o povo lá, os israelitas, os que tinham expulsado, o povo da terra, e falou assim: Jefté, os amonitas estão nos atacando e nós não vamos aguentar eles. Você não dá uma mão para nós? Você não vai guerrear contra eles? Aí Jefté falou assim, veja que Jefté tinha um problema na alma dele, porque ele queria ser líder, ele queria aparecer. Então Jefté falou assim: tudo bem, eu posso até ir, mas vocês vão ter que me aceitar como líder de vocês. Tipo, eu fui expulso, sou filho da prostituta, meu pai é omisso, meus irmãos me expulsaram, mas eu vou ser líder de todo mundo aqui. Vocês vão ver quem manda aqui então. Aí o povo falou assim: beleza, você vai, guerreia, vai ser nosso líder. E Jefté, então tá bom. Aí Jefté mandou uma carta para os amonitas e falou para ele: por que vocês estão atacando a gente? Nós nem atacamos vocês quando saímos do deserto, o povo de Deus saiu do deserto, ninguém atacou vocês, Deus falou para a gente desviar da terra de vocês. E de fato é verdade, Deus falou para não atacar lá atrás. E os amonitas falaram: não quero saber, e nós vamos atacar vocês, de ponto final acabou. Aí Jefté, agora nós vamos para o verso 30, fez um voto. O verso 30 diz assim: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Perceba uma coisa, Deus não pediu nada, certo? É um voto de Jefté.
Vocês viram Deus pedindo alguma coisa aqui? Porque jamais Deus pediria isso para um homem. Mas Jefté votou. Por que ele votou? Filho da prostituta, omissão do pai, expulso. Agora eu vou mostrar quem manda nesse negócio. Vamos continuar. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon a combater contra eles o Senhor e os entregou nas mãos de Jefté. Deus entregou o povo na mão de Jefté. Este derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades e até Albel-Querarim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Olha agora, queridos. Vindo, pois, Jefté a Mispa e a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com alaúdes, com danças, e era a filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, por passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, a mim segundo o teu voto, pois o Senhor se vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai e deixou ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, ao qual lhes fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano a ano, cantar em memória da filha de Jefté, a Gileadita. Queridos, existe uma discussão em cima desse texto, que nós não vamos falar sobre isso, mas muitos entendem que ela não foi oferecida, ela não morreu. Jefté não matou ela, fez uma oferta a Deus. Outros entendem que foi a virgindade dela que foi sacrificada ali, né? Que para a mulher era uma desonra, né? Ela não poder gerar filhos. Então nós não vamos entrar nesse ponto, mas o que é interessante para nós aqui é entendermos algo. Jefté colocou a filha no rumo de quem? Perceba que ele estava guerreando contra quem? Os amonitas. Quem eram os amonitas? O povo que adorava a um Deus. Que Deus? Moloque. O que esse Moloque queria? Os filhos, as crianças. Tudo indica que ela não era uma criança, mas era uma filha única. Jefté, por causa da sua condição emocional, colocou a filha dela à frente, porque Deus não pediu nenhum voto desse. Foi Jefté que quis: Deus, eu vou fazer um voto tão forte com o Senhor, que a primeira pessoa que eu ofereço para o Senhor me dá isso de qualquer jeito, que eu preciso mostrar que eu sou. Porque me expulsaram, me maltrataram, agora eu vou mostrar. Eles precisam de mim? Ah, é? Então agora eu vou mostrar quem que manda aqui. Ofereceu a própria filha. Agora, esse sangue dessa menina, se ela foi morta, ou se foi a virgindade dela que foi tirada, ou ela não, na verdade a Bíblia diz que ela não conheceu homem nenhum, mas de alguma forma ela não pôde mais. O que foi oferecido ali não foi a Deus, irmãos. Deus não recebeu esse sacrifício, porque o nosso Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Alguém recebeu. Foi Moloque. Percebe como Jefté estava entrando num momento novo da vida? Qual era o momento novo da vida que Jefté estava entrando? Agora é minha hora. Não era? Eu sou filho da prostituta. Meu pai me abandonou, meus irmãos me expulsaram, estava vivendo no meio de um povo leviano, e agora eles me chamam para ser líder deles. Agora é a hora que eu vou mostrar quem eu sou. O que aconteceu? A própria filha foi oferecida. E a guerra, a Bíblia é fantástica. A guerra que ele estava guerreando era contra Moloque, irmãos. Os amonitas estavam subjugados por um Deus. Que Deus? Nós servimos a um Deus, sim? O Deus Todo-Poderoso, amém? Os amonitas lá serviam a um Deus. Que Deus? Moloque. Então, na verdade, quando ele saiu à guerra com os amonitas, eles estavam saindo à guerra contra Moloque. Deus destruiu, deu a vitória a eles, mas Jefté teve atitude errada, imatura. Era novo para Jefté o que ele estava passando, não era? Agora eu vou ser líder. Finalmente chegou a minha hora. Ofereceu a própria filha. Outro exemplo que nós temos, irmãos, e nós vamos caminhando para o final, é Davi. Abra comigo aí para nós falarmos um pouquinho só sobre Davi. 2 Samuel 12, de 9 a 14.
Nós estamos falando sobre as estratégias desse nosso adversário. A primeira é atacar os pequeninos na fé. A segunda é atacar tudo que é novo em qualquer área da nossa vida. Jefité, para ele era muito novo aquela posição de liderança que ele ia ocupar. 2 Samuel 12, 9 a 14. Alguém achou, por favor, pode ler? Segunda Samuel 12. Sua própria vista. Amém. Queridos, aí eu entro no terceiro ponto, que é atacar áreas de imaturidade em nós, certo? Falamos aqui. Primeira estratégia, atacar crianças espirituais, pequeninos na fé, atacar coisas novas, em áreas novas da nossa vida, coisas que nós estamos entrando, coisas novas que surgiram, e agora a terceira, áreas de maturidade em nós. Mas, Ronaldo, eu não tenho nenhuma área de maturidade. Você pode orar por mim, irmão, porque eu tenho. Não tem área que você é muito forte, você fala, isso aqui não me pega. Isso aqui tem uma fortaleza aqui que Deus construiu, eu estou firme nisso. Mas não tem área na sua vida que você dá uma pipocada de vez em quando, irmão? Tem ou não tem? Tem sim, irmão. Não tem. Tem área que a gente é firme. É igual Davi diante de Golias. Pode vir que eu corto a cabeça. Agora tem área que é igual Jonas lá no fundo do barco. Né? Tem área, tem, irmãos. Existem áreas em nós que é imaturo. Nós somos imaturos. E essas áreas de maturidade em nós é um prato cheio para esse tipo de ataque. Perceba que Davi, nós não vamos ler aqui, mas no início dessa história, a Bíblia diz que era primavera, era um momento, a Bíblia faz questão de dizer isso, que era momento dos reis irem para a guerra. E Davi estava no seu palácio, belo e formoso. Viu uma imagem, mandou chamar a mulher, né, de Urias, e teve uma relação com ela. Depois, Urias voltou. Na verdade, pesou a consciência dele, né? A consciência pesada. Mandou chamar Urias. Falou para Urias ir lá deitar com a mulher para forjar que ele seria o pai de uma futura criança. Aí Urias não foi. Aí ele falou, então põe ele na frente lá da batalha para que ele morra então. E ele morreu. Morreu pela espada de quem? Só fala de que acabamos de ler. De Amon. A guerra que eles estavam guerreando era contra Amon. A guerra que eles estavam guerreando era contra Amon, indiretamente era contra Moloque. Aí Davi, eu não vou afirmar isso porque a Bíblia não fala isso, eu não posso afirmar. Mas tudo indica, irmãos, como Paulo dizia lá, e sou eu que penso, é o que eu penso, tá? Tudo indica que Davi
tinha um probleminha nessa área, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Tudo indica que Davi tinha algum problema nessa área. Porque a maneira com que ele caiu, a maneira com que ele agiu, não era de alguém que foi um acidente. Eu não estou dizendo que Davi fez outras vezes isso, tá, irmãos? A Bíblia não fala isso, não quero colocar nada. Mas o que eu entendo é que era uma área frágil, imatura em Davi. Certo? E ele cometeu adultério com a Betseba. E a Bíblia diz que a consequência do adultério dele, isso que é o mais terrível, foi a morte da criança. Morreu mais um. Ele estava guerreando contra quem? Moloque. Tem um filho. O filho aconteceu o quê? Morreu. Davi não foi para a guerra, mandou os filhos, mandou os soldados lá, forjou tudo e no final de tudo, o filho que ele teve com Betseba morreu. Quer que eu vou mais longe um pouquinho? Betseba depois engravidou de um menino. Sabe quem que era esse menino? Salomão. Sabe qual que era o problema de Salomão no final da vida? Nós já falamos aqui. Muitas mulheres. Sabe o que aconteceu com Salomão? Se desviou. Sabe qual foi a primeira mulher de Salomão? Uma amonita. Sabia? O primeiro filho de Salomão foi Reboão, que foi aquele que dividiu o reino do sul e do norte. Foi o primeiro rei que conseguiu essa proeza de dividir o povo de Israel. 10 tribos para cá, 12 para cá. Esses dias o pastor José pregou sobre isso. A Bíblia diz que Salomão já era pesado nos impostos, né? A gente reclama da Dilma, mas é parecido. Ele era pesado nos impostos. Aí Reboão falou assim, vocês estão reclamando do meu pai? Meu pai é um dedinho meu, vocês vão ver o que vai ser daqui para frente. Então, olha só o estrago todo. Áreas frágeis, áreas imaturas. Irmãos, nós temos áreas imaturas em nós. Você pode ter certeza, pode procurar aí que você acha. Uma área que dá uma tremida, de vez em quando você dá uma pipocada e fala, de novo nesse negócio, não queria. É ou não é? Essas áreas são foco para ataque de Moloque. Por quê? Imaturidade. Amém, queridos? Eu queria só terminar, quero que você abra comigo em Atos 7. Nós vamos fechar aqui. Atos 7, 43. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria. Semana que vem, como foi a semana passada, nós vamos falar sobre como vencer Moloque, né? Que é a parte mais gostosa e que nós precisamos praticar. Nós estamos passando hoje um conhecimento de que a Bíblia nos mostra desse tipo de ataque que vem contra a nossa vida, ou contra pessoas que a gente já conhece, ou você pode até estar identificando algumas coisas na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece. Semana que vem nós vamos, cenas dos próximos capítulos, semana que vem vamos falar sobre como os destruir. Tá frio, irmão? Aumentei um pouquinho. Quer desliga? Quer que desliga? Atos 7:43. Alguém lê para mim, por favor? É isso aí. Queridos, aqui em Atos, se eu não me engano, volta aí para mim, é Pedro, foi Pedro ou foi Paulo? Eu acho que é Pedro, né? Veio para mim, gente. Vê no capítulo anterior aí. Foi Pedro, né? Atos 7. Vem Atos 7:43. Pedro está falando isso aí vou voltar lá. Foi Pedro, né? Ele estava fazendo aqui a defesa. Na verdade, ele contou aqui desde a saída do povo de Israel do Egito. E ele estava falando agora aqui, e é o que eu quero chamar a atenção, para nós fecharmos. Ele diz que lá naquele tempo, lá atrás,
Quando o povo estava peregrinando no deserto. E depois que entraram na terra de Canaã, que se depararam com os amonitas, os moabitas, etc. e tal. Desde aquela época, eles edificaram um santuário. Nós já vimos aqui para trás, né? A Moloque e a estrela de Renfá, presente no meio do povo de Israel. Esse no meio do povo de Israel que eu queria chamar a atenção para nós fecharmos aqui. Queridos, nós vivemos um tempo muito sério. Existem pessoas, graças a Deus aqui não é o nosso caso, mas existem pessoas que ocupam cargos de liderança, que pastoreiam vidas, que cuidam de vida, que usam a imaturidade das pessoas para o seu benefício próprio. Muitas pessoas que são imaturas na fé, têm áreas imaturas como eu e você temos, estão sendo, de uma certa forma, roubadas pela atuação desse espírito de Moloque dentro da igreja. Não daqui, igreja, que eu estou dizendo, mas dentro do reino. Aqui, quando a Bíblia fala santuário de Moloque e a estrela de Renfã, se você de novo for lá na sua internet e colocar, o que é a estrela de Renfã? Você sabe o que é essa estrela de Renfã? Era um símbolo ocultista dos pagãos, que nada mais é do que a estrela que está na bandeira de Israel. A estrela de Davi, que dizem que é a estrela de Davi, é a estrela de Renfã. Aquela estrela de Davi, que falam que é de Davi, que foi colocada lá na bandeira de Israel, foi colocada pelas Nações Unidas. Aquilo ali não é um símbolo, não é um símbolo do evangelho, da palavra de Deus. Aquilo é um símbolo pagão. Não, você está brincando. Dá uma pesquisada no seu computador. Quando a Bíblia fala de estrela de Renfã, é que lá atrás o povo de Israel começou a adorar esse Deus ligado a Renfã, que era um Deus assírio, lá de trás, que não tem nada a ver com Moloque, desde lá de trás, e foi trazendo isso, foi trazendo, e hoje está na bandeira de Israel. E tem muitas igrejas que têm, dentro da igreja, o símbolo da estrela de Davi, que dizem que é a estrela de Davi, mas não é. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso para você? Cuidado com as suas áreas imaturas. Cuidado quem você ouve. Cuidado o que você ouve. Até mesmo que se diz evangelho, que se diz cristão. Cuidado. A gente está vivendo um tempo muito difícil. Tem muita coisa sendo falada por aí que está debaixo desse espírito de Moloque, que aproveita da imaturidade das pessoas para ganhar benefício próprio. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem. Tem muita gente enriquecendo, ficando milionário, usando da imaturidade das pessoas. Não estou falando de vocês aqui, nem de nós. Mas tem muita gente que está sendo morta espiritualmente por causa do domínio desse espírito dentro. Aqui, nós lemos aqui em Atos, ó. Pedro disse: vemos o santuário de Moloque, a estrela de Renfã, presente no meio do povo de Israel. Isso não aconteceu só lá atrás, irmãos. Infelizmente, isso está acontecendo hoje. Tem muita estrela de Renfã, e quando eu digo, estou falando só do símbolo, tem muita estrela de Renfã e muita atuação de Moloque no meio do corpo de Cristo. E a Bíblia já alertava para isso, que nos últimos dias apareceriam muitos falsos profetas, muitos dizendo isso ou aquilo outro. E Paulo falava, fiquem espertos, fiquem atentos. Amém? Queria orar, vamos estar em oração por isso. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, e que as áreas imaturas que nós temos, semana que vem nós vamos falar sobre o remédio de tudo isso. O Senhor nos ajude. Só antecipando para vocês, lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz que é o Senhor que nos dá o crescimento. Deus quer que nós cresçamos. Nós não podemos ficar analfabíblia ou recém-nascido o resto da vida. Nós precisamos crescer. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra é poderosa, a tua palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra a divisão da nossa alma, do nosso espírito, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos esclarece. Nós queremos, Pai, nos submeter à tua palavra, não somente aqui nesse momento, mas em todos os dias da nossa vida. Nós precisamos disso. Nós não queremos estar debaixo de nenhuma atuação, Pai, de Moloque, desses espíritos que atuavam lá atrás na vida daqueles amonitas que atacaram tantas vezes o teu povo e muitas vezes levaram coisas sujas que não te agradavam para o meio do teu povo.
Nós não queremos, ó Pai, nenhum tipo de influência de Moloque na nossa vida. Nós não queremos que as áreas da nossa vida que ainda estão imaturas permaneçam imaturas. Nós queremos crescimento na nossa vida com o Senhor, para que não possamos dar liberdade alguma para ataque dessa forma. Queremos, Senhor, estar de uma maneira séria, comprometidos a ajudar aqueles que nascem de novo ao nosso redor. E queremos ajudar essas pessoas para que elas possam estar protegidas no Senhor. Porque nós lemos aqui hoje que o Senhor não dorme e o Senhor nos guarda. Mas nós precisamos estar no lugar, o lugar da tua habitação, habitando com o Senhor. Pai, nos ajuda. Nós não queremos que também em momentos da nossa vida de novidade, que entramos numa fase nova, num momento novo, sejamos presa também desse tipo de ataque. Nos dá sabedoria, nos dá graça. Pai, protege cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, livra-nos de sermos, ó Pai, darmos lugar a esse tipo de ataque na nossa vida, mas que nós possamos estar posicionados, porque a Tua palavra diz que Jesus já venceu todo o principado, toda a potestade na cruz do Calvário já foi vencida, e a Tua palavra diz que eles foram expostos publicamente, e nós queremos viver dentro dessa verdade. Nos dá sabedoria, Pai, graça, que possamos crescer. Tira de nós toda a imaturidade espiritual, que possamos estar maduros naquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos entrar nas coisas novas da nossa vida, sabendo no Senhor como proceder. Em nome de Jesus, guarda os meus irmãos, nos dá uma noite abençoada, guarda-nos o restante dessa semana, protege nossas vidas, nossas casas, famílias, as nossas coisas, aquilo que o Senhor nos tem dado. Nós colocamos tudo diante do Senhor e pedimos ao Pai que semana que vem possamos estar aqui continuando a falar da Tua palavra, e que a Tua palavra na semana que vem nos dê as estratégias corretas e certas, para que a gente possa vencer esse tipo de situação, e para que nós possamos viver o Teu propósito que o Senhor tem para nós nessa terra, em nome de Jesus, amém? Se você crê, diga amém. Eu creio, amém, amém, queridos. Deus abençoe, ótimo restante de semana para vocês, vamos vencer. Amém?